Bom, pessoal, estou aqui de novo fazendo um programa Referências, dessa vez com Marina Deluc, que é amiga que a gente já tem de muito tempo, né, Marina? E falar um pouquinho da parte dela, principalmente da acrobacia, da parte esportiva, que é o tema disso aqui. E curioso, não de idade, mas ela é muito mais antiga que eu na acrobacia, né, Marina? Ai, eu tava tentando lembrar quando é que a gente se conheceu, se foi na Varig ou se foi na acrobacia. Pois é, eu também fiquei com essa dúvida. Porque eu tenho certeza que na Varig a gente não voou junto. Não vou porque você ficou no MD11 na Varig, eu na Internacional fiquei no DC10, Jumbo e tudo, né? Mas você chegou a voar o 747-400? Voei os dois, 400 e 300. Então, eu desci no 67 para fazer lugar para vocês. Eu estava em instrução no 67 quando veio a informação que a gente ia voltar para a Nacional porque tinha que fazer lugar para os copilotos de 747-400. Eu acho que na Varig... na Varig foi o mais perto que a gente chegou. Eu lembro que eu estava em instrução com o Riccieri e depois você foi ter instrução com o Riccieri. Pois é, então com certeza ali você falou muito disso também. Você foi da turma, você entrou um pouquinho depois de mim na Varig, né, em 89. Você é da turma 18B. 18B. Eu lembro da 18A por causa do pitch, né? Isso. A mesma prova, só que me puseram na 18B erradamente, que era para ser da A, mas é isso aí, outra história. Aquelas histórias da Aquelas Evaé. Frustrações aqui que a gente não tem vai... de história da Evaé, mas eu lembro que eu era fascinada pela turma do pitch porque tinha o Lídio, o Jason e o Jorginho Paes. Já que falou do Jason, e a gente está falando de acrobacia, o Jason foi meu instrutor de acrobacia em Belém Novo, no Cap 10, olha só que legal, era o Jason, o Cobar, quando comecei na acrobacia, é bom lembrar que é amigo nosso. E o Pete e o Jorge Paes eram amigos meus do Aeroclube de 1900 e bolinha. O Jorginho também tive muito contato com ele lá na China. Na China, então vai cruzando. Legal demais. Então, eu não lembro na Varig, então, a gente não chegou a voar junto, o mais próximo foi isso, eu saí do 67 e você entrou. Ele que me empurrou do 67. Tá. Culpa minha, né? Na acrobacia, eu lembro do show aéreo em Juiz de Fora. Ah, você esteve lá, hein? Eu tava lá, eu carreguei o Arthur no colo. O Guilherminho. O Catiguti, o Guilherme, não sei se o Guilherme tava lá aquele dia. O Guilherme devia estar, não sei se ele estava naquele dia, porque ele estava trabalhando. Mas assim, a referência que eu tenho de você vem também do Catiguti e do Guilherme, que eles foram os meus melhores amigos de turma de Evaer. Você é 18, eu sou 27 na Evaer. Caramba, sério. E o Catiguti e o Guilherminho que vem de Juiz de Fora, o Klein que estava no meio, o Klein acho que estava na 23, né? A referência era o Gunnar, então a gente falava muito de planador, né? Porque a gente começou, o Catiguti, o Guilherminho, o Klein, todos nós voávamos planador lá em Juiz de Fora, que é onde eu comecei a acrobacia. Todo mundo lá em Juiz de Fora começou a acrobacia em planador. E eu entrei depois, eu era o novinho, eu era uns 2 anos mais novo que eles, eu era o novinho. Né? E grandes aviadores. E tinha a panelinha deles, que eu não era da panelinha, aí eu meio que entrei a força ali. Panelinha. História. Aí eles faziam acrobacia, eu era o novinho, que eles falam até hoje que eu ia de merendeira pra lá, né? Eles ficam me zoando. Né? Mas aí todo mundo fazia looping lá e eu não podia fazer, porque era o novinho, eles eram. Aí um dia eu fiz, né? Mas, bom, isso é outra história. Então, você, assim, o universo Gunnar começou nessa parte, a referência Gunnar. E aí eu lembro do Toco, eu lembro do Pitts, foi onde, o que aconteceu? Eu fui morar no Rio de Janeiro, era perto, foi um pouco antes ou depois desse, não, eu já estava morando no Rio quando a gente foi fazer esse show lá, vocês fizeram o show em Juiz de Fora. Deve ter sido em que ano, mais ou menos? Eu lembro que tudo foi muito intenso para mim na acrobacia os anos 90, final dos 80, 88, 89 e os anos 90 foram muito intensos, então acho que deve ter sido no final dos 90. Final dos anos 90, porque eu comecei a voar em 95, meu primeiro campeonato foi em 96, se não me engano, né? E aí que eu comecei, aí talvez em 97, 98 que eu tenha feito quase 2000 mesmo. O show aéreo de Juiz de Fora. Isso de avião, porque eu já tinha feito antes de planador. Tá. Né? E eu lembro que assim, na minha memória, o Toco sempre, né? Trouxe camisa da época, essa camisa ainda cabe em mim. Eu lembro que eu fui morar no Rio de Janeiro, né? Eu casei com o Fernando, fui morar no Rio de Janeiro e a gente ficava encantado com a operação do Gunnar na pista do céu de Pitts.
né? Você falava, pô, pera um pouquinho, né? E eu lembro que você morava logo atrás, a gente ia na sua casa, muitas vezes, eu, Nando, e a gente ia ver o Arthur de pitiquinho. Moleque, bebezinho ainda. É. E eu lembro que você uma vez teve um... O Arthur tá ali atrás da câmera, ele não aparece não, mas tá ali atrás da câmera. Também lembrei de um agora, teve um show aéreo no céu, que o Albrecht estava fazendo a narração, e aí uma hora, não sei o que aconteceu, passaram para mim, Marina, faz você a narração. Eu comecei a falar, mas eu lembro que, assim, eu acho que eu comecei a narração com o comandante Silvio. Era Silvio o comandante? Sim, um que tinha um RV azul. Pai da Patrícia Hartmann. Eu não lembro Roistman. Isso. Eu lembro que ele tinha bem grisalho, muito eu lembro que a filha dele era eu voava com a filha dele, ela era comissária nos voos da gente, ela era muito bonita, sabe? E eu lembro que eu vi ela, eu falei, ué, você tá aqui? Meu pai tá voando, eu nem sabia. E eu acho, assim, um parênteses, eu acho que esse avião dele é o que tá hoje com o Valdones. Se não me engano, é o avião que era dele. Olha, eu não lembro, isso eu não lembro. E eu lembro que ele fez um voo, o Albrecht jogou o microfone na minha mão, eu falei, o que eu vou falar? E aí ele fez um Immelmann, né? E aí eu descrevi, eu não sei da memória o que era a manobra do Immelmann, na Primeira Guerra Mundial, não sei o que lá. E aí ele fez um arrependimento. E eu mandei olha que bom. E eu quis falar que foi excelente o que ele fez, né? Eu lá com o microfone, porque, né, geralmente as pessoas, né, geralmente quando não vem o arrependimento, vem outra situação, né? E eu acho que a família ficou um pouco consternada. Ele pousou, foram embora. Eu queria tanto falar com ele. Nossa, você fez a coisa mais legal que você podia ter feito. Uma maior lição, né? Humildade de você ver que a manobra não vai dar certo e fazer o arrependimento, né? E aí eu lembro depois que aí eu comecei. Aí você entrou, né? O Silvio sai, por favor, né? Se a gente estiver cometendo algum agafe aqui, se vão ser algumas. E aí você entrou, o pau comendo, e eu ali, de repente, quando eu vejo, eu tô falando, puta que pariu, olha o que ele fez. Põe o apito. Põe o apito, né? E não sei o que lá, e eu descrevendo as manobras e a Regina ali do meu lado, né? E eu, e não sei o que lá, aí de repente, desce, aí tá, você pousa assim, e um monte de gente, Aí veio uma pessoa, eu não lembro quem foi, Regina, como você aguenta essa mulher falando assim do seu homem, do seu marido? Aí eu virei assim, eu falei, não, a Regina me entende, né? A Regina, eu falei assim, eu acho que eu reputo, não sei como falar, eu dou muita... eu acho que a gente é amigo até hoje, do jeito que a gente é amigo, eu acho que é por causa da Regina. Ela gosta muito de você também, né? Porque desde aquele dia que era pra ter a pessoa, né? Ela podia ter ficado uma arara comigo, porque as pessoas falaram, Marina, você ama o Gunnar. Eu falei, lógico que eu amo o Gunnar. Por que não? Né? Pô, Marina, mas você fala com tesão. Eu falei, eu vou fazer o quê? A gente ama acrobacia, cara. Acrobacia, né? Então. E eu acho que a Regina é uma das poucas pessoas na minha vida de aviação que nunca se incomodou comigo, com essa minha exuberância. Mas eu lembro que os caras... E aí eu falei, Regina, ela falou, Marina, fica tranquila. E aí acho que a gente ficou muito amigo desde ali. Aí a gente começou a se frequentar a casa, né? Foi aí que eu lembro do show de Juiz de Fora, que eu carreguei o Arthur no colo, né? Aí eu não lembro exatamente a idade, o ano disso, mas era mais no fim dos 90. O Arthur é de 95, então deve ter sido lá por 90, então devia ter uns 5 anos, ele ficava assim Era o Arthur, mas eu lembro que você era bem loirinho e tava no meu colinho ali no show de Juiz de Fora. Era um fofinho. Não, e assim, eu segurei poucas crianças na minha vida, né? Acho que o Arthur foi a segunda criança que eu segurei, né? A minha filha acho que foi a terceira. Então eu lembro muito desse carinho, dessa coisa. Foi legal demais. Mas assim, então na Varig a gente não se cruzou como... Mas eu tinha uma curiosidade, onde você estava no September 11? Eu estava em casa, lá em Jacarepaguá mesmo, lá na Barra, né? Na Barra da Tijuca. Eu estava em casa até com os amigos em casa. É engraçado, se a gente se lembra, né? Todo mundo sabe, eu estava no MD-11 fazendo baseamento em Los Angeles, então eu já estava no MD, eu já tinha, porque... então eu estava no eu desci, 747 provavelmente. Porque
porque quando a gente veio, quando você entrou no 67, eu voltei e voei o 737-700. Aí na minha segunda subida para internacional me chamaram para ir para MD-11. E eu falei, mas eu quero ir para o 67, eu não quero ir Era o melhor de todos. Eu voei o Zoom, voei o DC-10, tudo de copiloto. Esses aviões maiores são copiloto. Sim. Mas o que eu curti mais foi o 767. Não. O 767 para mim, eu queria voar aquele avião e queria ter ficado nele até chegar ao 777. Para falar para os vizinhos, o bom era o 747, mas para pilotar, o bom era o 67. Eu não sei, era mais divertido mesmo, mas assim, tinha aquele status do 747 naquela época, mas eu nunca dei tanto valor a isso. Raramente eu andei até de extra no 747. Aquilo ali era tanta vaca sagrada, era um negócio tão assim, que você ia lá na cabine, comandante, eu tô de extra, tchau. Né? Tipo assim, tchau, vou embora. Dava medo. Mas eu me apaixonei pelo 67 com aquela história do Gimli Glider, né? Tem a ver com que o piloto era de planador, eles abasteceram lado do Canadá, errado. Né? Que ele pousou na pista. Eles abasteceram abandonada. Errado em função daquela. Eles abasteceram em libras que era para ser quilos. Era algum. Eles erraram na metragem, né? Na unidade. E quando viram, estava sem combustível. E o cara era piloto de planador e mandou bem e pousou. Só quebrou a bequilha, que estava tendo corrida, que era uma pista desativada. A pista era desativada, o pessoal estava fazendo dragster ou corrida de... Aquela coisa de... Sei lá, aquelas coisas. Mas eu sei que essa história, depois que eu li aquela história, eu queria o 67, eu queria o 67, eu queria o 67. Aí ele me chutou do 67. E a culpa é minha, eu sempre sou culpado de alguma coisa. É culpado. Sempre alguém tem alguma queixa de mim, né? Mas aí tá. Aqui é democrático, pode falar. Depois você acerta lá. Aí eu sei que isso na Varig, que eu lembro. Agora, na acrobacia, eu não lembro exatamente. Eu lembro do toco e lembro do campeonato de Jacarepaguá. Pois é, esse campeonato de Jacarepaguá, você foi bem ativa lá. Eu também, foi um campeonato muito legal para mim, que eu estava em casa, eu morava do lado ali do aeroporto. E você estava bem ativa lá. Aquele campeonato, eu participei da organização com o Vilela, do Aeroclube do Brasil. A gente teve um pouco de apoio do Armando Nogueira, que era um grande mecenas da aviação ali do Clube Céu. A gente até queria fazer a festa lá, mas eles tinham já uma festa lá. Eu sei que teve vocês durante o campeonato, você e o Riquieri foram fazer um show para eles. E porque eu não tava... O Clube Céu, assim, em linha reta, dava talvez 1 quilômetro. Era esses decolos já estavam lá. E a gente fez, e aí o campeonato. Eu lembro que a Gol nem existia ainda e a Gol nos cedeu os ônibus de transporte. Naquele campeonato. Ela vinha, acho que depois, logo em seguida do campeonato, a Gol foi lançada, mas eles já nos emprestaram o ônibus para fazer o transporte dos pilotos entre o hotel e o coisa. Como eu morava no Rio, eu morava no Recreio. E esse campeonato me fez lembrar uma coisa que eu talvez já tenha até falado em outra vez aqui. Foi muito bacana que teve, acho que foi o dia do aviador, foi no dia do encerramento mais ou menos, acho que coincidiu. E aí eu fiz um show em Jacarepaguá no encerramento do campeonato. Aí eu fui fazer em Santa Cruz um show aéreo também, convidado pela Força Aérea, e nos Afonso. E detalhe, durante ali o campeonato, ou um pouquinho antes, uma vez tocou meu telefone, eu atendi. Pô, boa tarde, aqui tá falando Guna? Sim, aqui que tá falando o Coronel Braga. Ligou pro meu... Pra ir pra fazer ali. Quer dizer, isso aqui é tipo lenda, assim, né? Lenda falando. Aí me convidou pra fazer show, assim, sabe quando você fica chocado, assim, o Braga me ligando, me convidando pra fazer show na festa dele. Foram 3 shows no mesmo dia ali, então isso é uma coisa que me marcou imensamente. Disso, eu lembro também que uma hora eu tava só na parte de, digamos assim, de parte de trás do campeonato e de repente o Riquieri falou, Marina, eu vou fazer o show lá no céu, ele também foi chamado. Aí eu entrei na fonia, nosso amigo de Itápolis tava entrando no box. Qual deles? Bom, fala da situação. Eu não lembro. Eu lembro que quando ele escutou a minha voz, ele tomou um susto. Eu falei, não, eu só tô aqui no lugar do Riquieri, né? Que sempre o Riquieri falando, seja, o box é seu, bons voos, e de repente a Marininha, né? O cara, eu falei, não, eu tô no lugar do Riquieri temporariamente. Mas pra mim, o que mais marcou naquele campeonato foi ter conhecido o Paulo Scoldi, que eu não sabia. Ele tava lá. Eu não tinha noção onde o Paulo Scoldi... estava lá também. Talvez eles tenham até ficado lá em casa, eu não sei. E eles estavam namorando só, na época. Talvez, Eu acho que eles eram, assim, ou recém-casados. E a gente, assim, o Paulo foi de uma educação já, e de uma, né, a Marilis de uma delicadeza, a Amy, né?
E eu lembro que eles me marcaram muito, aquele casal, naquele campeonato, porque ela apoiando muito, né? Que nem a Regina apoiando muito. Eu não consigo ver o Paulo sem a Marisa, é até estranho, né? Desde que a gente se conhece eles sempre Mas da mesma juntos, forma, né? eu não consigo ver você sem a Regina e sem o Arthur, né? Então assim, pra mim me marcou muito, porque desde então a gente vai acompanhando, eu não sabia onde o Paulo ia chegar, né? Espetáculo, Incrível, né? né? Não, é uma coisa assim E eu peguei espetacular. um vácuo ali, fui junto ali, né? Nossa, Então, foi bom demais. Então, os anos 90 foram muito ativos. Eu lembro que a gente... Como é que foi a acrobacia pra mim? Eu estava no Aeroclube de São Paulo quando começou aquele zum que ia chegar os aviões, os Eagles, né? E aí começou a aparecer, frequentar lá no Aeroclube de São Paulo o Fernando Paes de Barros, o Gobert, o pessoal assim... Né? Você fala, e aí, né? A gente se enfiava, né? Cara de pau, né? Fala, o que tá acontecendo aqui? Não sei lá. E aí eu lembro que meu primeiro voo de acrobacia foi com o LCB ou LCA? Qual é esse aí? Não sei. Era o Aerobat do Aeroclube de São Paulo. Não, eu não... Acho que é o LCB. E eu fui voar com o Ralph Salatini, que era o instrutor de acrobacia da época ali. Ele era um dos poucos que podia voar o Beaker. E eu lembro até hoje que a gente foi falar na área dela, né, na SBD 421, que era a área designada logo ali em cima de Franco da Rocha pra gente fazer acrobacia, mas tinha que fazer corredor, né? Então a gente ia fazendo tunô no corredor, aí na área fazia lenha, mas eu tenho o costume de passar mal, né? Eu tenho que construir. Quando eu faço acrobacia, por exemplo, hoje em dia, se você for voar comigo reto horizontal, eu vou passar mal. Eu tenho essa característica. Então eu tenho que fazer 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Mas, né, eu não sabia, né? Então com o Ralph, eu só lembro que depois de um tempo a gente tinha um saquinho, a gente voltou de um pouco, né? Entrava de dorso. Usava o saquinho mesmo? Eu usei saquinho. Eu lembro assim, eu passando mal e a gente voltando. E eu lembro da segunda vez que eu voei com o Ralph, foi de Zulu Serra Papá. Eu lembro que a gente fez o corredor inteiro de dorso e eu segurando o saquinho para não cair em cima de mim. Os meus líquidos, que não eram, vinham para fora, eu não vinha para dentro. Aí eu aprendi, não, tem que comer alguma coisa para também não passar tão mal assim. E aí foi... Eu passei mal uma vez, mas foi no táxi, assim, foi o dia que eu estava aprendendo o snap, foi até com o Guto, aprendendo o snap chegou uma hora, não dá, vamos pousar. Aí pousou e estava tipo como se fosse equilibrando o taxiway ali, aí eu abri o canopy e foi embora, mas não deu dentro horrível. não. Aliás, falar nisso, a gente está aqui em Tatuí, né? É legal aqui, falar onde é que tá. E aqui tá armando um CBI, parece que tá indo embora aí, por isso está ventando tanto e arranjando tanto aí. Mas só para dar uma situada aí, né? Desculpa te cortar. Não, Mas tá aqui, parte... o Shark deles, né? O Aeroclube de Tatuí. O revocador. Aí eu lembro, isso era final dos anos 90. Não, perdão, final dos anos 80, isso era 89, eu nem era instrutora do Aeroclube ainda, eu já era instrutora do Aeroclube de São Paulo. E aí começou essa coisa aí o Zulu Serra Papá terminou, aí o Zulu Romeo Charlie, né? Os Eagles todos, acho que eram 7 Cristianigos, né? Se não me engano, 5 ou 7. Não sei, eu não lembro. Eu vim bem depois, eu comecei a voar em 95, né? Acrobacia, sim. Isso era final Comecei a voar acrobacia em 95, não, eu terminei o curso de acrobacia em 95, porque eu voei em Belém Novo um pouco antes. Tá. Eu lembro que era, bom, 89. Entre 88, 89 e 90, e a gente fez o primeiro campeonato. Já tinha tido aquele campeonato em Jacarepaguá, que o Rodolfo Penteado trouxe a Helena Klimovic. Tá, isso aí foi bem antes da minha época. Eu fui lá sapear, eu não conhecia ninguém, era panelinha, não entrei na panelinha, eu fiquei vendo a operação de faixa. Eu fiquei olhando a operação de faixa. Sim, o ZPA tava álcool, isso eu lembro. O Deco é que foi conhecido principalmente com o Delagro, né? O Deco tava apresentando com o Max Schultz? Não sei. O ZPA era álcool, então eles estavam, e aí estava a Helena Klimovic lá, eu tirei uma foto com ela, mas ninguém, né, não sabia o que estava acontecendo. Helena Klimovic, a quem não sabe, foi a campeã. Você chegou a ser campeã mundial? Eu não lembro. Eu sei que ela era dos tops russos, ela era daquela assim, turma dos russos. Daquela turma dos tops mesmo, assim, 10 do mundo, assim, não sei se ela foi campeã. Deve ter sido campeã feminina, se não foi, ficou. Não, ela era top. Se não era 1, era 2 ou era 5, né? E o mais legal é que foi naquela época que eu aprendi que na acrobacia de competição de alto nível, as mulheres e os homens competiam juntos. E isso me encantou.
É legal Eu fiquei isso, né? encantada com isso, porque a gente começou a acompanhar os resultados dos mundiais, aí tinha lá, né? Eu falei, ué, eles nem divulgavam o resultado separado. Era sempre as meninas junto com os meninos. Eu falei, opa, isso é interessante, né? Foi uma das coisas que me fascinou na acrobacia. E aí eu lembro que a gente teve um curso de juiz com Aimoré Moreira e com Portugal Mota. Nossa, isso aí, o pessoal é da... Eu só acompanhava esse serviço, até com certeza eu vi a revista que você escrevia alguns artigos também. Quando o Laerte e a Vera montaram a Skydive, eu acho que nos primeiros 5 ou 7 revistas eu escrevia sobre os campeonatos de acrobacia. E depois eu escrevi um pouco também, quando eu fui da ACRO, que era Relações Públicas, eu cheguei a escrever alguma coisa também. Era um dos poucos canais que falavam da acrobacia de competição, né? Porque a acrobacia de show aéreo sempre teve tinha mais informação, mas a gente estava eu participei do renascimento, eu chamo do segundo renascimento da acrobacia de competição. E eu lembro que a gente fez o curso com a Aimoré Moreira, foi em Campinas, não tinha ainda os hangares da família Edo. Em Campinas, bobear era Piscitela? Amarais. Não lembro. Olha só. Eu lembro que a gente ia treinar em Rio Claro, era onde que treinava. Aí conheci Toninho Fávaro, aí Portugal Motas, toda as vacas sagradas, né? Tinha ainda tinha um cheiro de Bertelli no ar, né? Se falava muito do Bertelli. Pois é. Engraçado, eu nunca tive tanta ligação com o Bertelli porque minha formação foi em Minas. Então não se falava tanto assim, apesar que teve aquela festa lá em Juiz de Fora que o Quaraci voou, que eu achei... Aí comecei o Quaraci estava mais, lá, eu não lembro. Tem aquele bairrismo, assim, né, de certa forma. Então lá não se falava tanto quanto aqui em São Paulo. Né? Mas lá, Rio Claro, esse cheirava, parecia que o Bertelli estava ali. Né? Então contavam histórias, aquela coisa. O Fernando Paz de Barros me contava uma história que o Bertelli odiava a polícia, né? Então toda vez que ele via a polícia, ele chegava, né, eu acho que ele vinha de carro, chegava ali, ele via que tinha polícia na estrada, ele pegava e pegava o avião e avisava as pessoas, ou ele ia com o carro, ficava dando farol para avisar, porque ele não suportava o controle, né, através da polícia. Então era uma das histórias que eles contavam lá naquela época. E aí foi que eles começaram. Então meu pai tinha um Curisco Turbo na época, e a gente fazia avião oficina da turma da acrobacia quando ia para Rio Claro. Então a gente levava os mecânicos e levava as caixas de ferramentas que eram super pesadas, né? Imagina. Pro Pitts, do Eagle e o Beaker raras vezes, acho que o Beaker nunca chegou a Rio Claro. Eu lembro que era o Zulu Serra Papá, era a estrela, e a gente ia, né? O pai tinha um avião, a gente ia de avião de mecânico. Curtia lá, alguns shows aéreos a gente fez isso, 50 anos de Catanduva, Limeira, quando foi o primeiro show aéreo de Limeira, depois de muitos anos, a gente estava lá com o Romeu Lima Golf, tudo final dos anos 90, foi também quando eu me tornei a primeira instrutora mulher do Aeroclube de São Paulo, foi muito legal. E aí eu lembro que assim, por que eu fui para acrobacia? Essa é uma história legal. A Vera já estava, acho que, casada com o Laerte, e aí a gente saiu para voar. Eu e a Vera na frente, o Ralph e o Laerte atrás. Esses dois fizeram uma bagunça, né? A gente só estava fazendo um quebra-gelo das meninas, eu e a Vera, a gente trocava. Uma ia voando na ida, a outra voava na volta. E acho que eu estava voando na volta e eles estavam fazendo uma bagunça, de repente, né? Sargento aqui, vocês querem ficar quietos, faz favor? Na hora, eu não acreditei. Os dois ficaram quietinhos. Né? Eu falei, nossa, mas como eu sou chata, pelo amor de Deus, né? Eles ficaram quietinhos. Aí depois que a gente pousou, passou um tempo, 2 dias, o Laerte veio pra mim e falou assim, você voa muito bem, né? Muito segura, mas você tá muito engessada. Você tinha que abrir os seus horizontes. Foi aí que eu fui voar com o Ralph e comecei a andar com os meus saquinhos de vômito, né, pra cima e pra baixo. Foi aí que veio a acrobacia, o Zulu Serra Papá, e aí você começa a conversar com a turma e comecei a participar ali acompanhar. Aí a parte de julgamento, comecei a aprender o que era a acrobacia, a parte técnica, né, da acrobacia de competição. Aí foi que a gente teve o primeiro campeonato em Amarais, que foi, o curso de juiz foi com como eu comentei já, com o Aimoré e o Portugal Mota.
E aí eu competi com o Zulu Serra Papá, com safety pilot, obviamente, eu não tenho experiência alguma chegou a solar, voando na frente. Sim, na frente. Eu não tenho experiência de convencional, né? Eu tenho essa falha terrível, né? A gente finge que não sabe disso. Eu falo abertamente. Eu tenho essa consciência. A pessoa assumir que não vou convencional, isso aí é terrível. É uma mancha no currículo. Não, brincadeira, gente. Hoje em dia não tem. Mas assim, a gente brinca, a gente a curtição falar isso lá. É a curtição porque, obviamente, quem voa convencional tem uma habilidade maior, né? Requer. Uma habilidade maior para aquilo, operacional, né? Talvez, e todos os bons aviões de acrobacia são convencionais. Então, né? Então eu tenho uma história de aviação, de pilotar aviões acrobáticos no céu, não no chão. O que eu quase cheguei mais perto de solar, que eu cheguei a solar, mas foi uma vez, eu nem confirmei o solo, porque aí são outros, depois eu chego lá, foi o Decathlon. Que foi qual Decathlon? Foi o Oscar. Até fazer um agradecimento ao Bregaida, que hoje em dia esse avião não é mais do Aeroclube de São Paulo, é do Bregaida. Ele cedeu, disse para botar aqui no cenário, Bregaida aí. Obrigada, Bregaida. Comandante Bregaida. Sabia que a Marina ia curtir ele para ir atrás. E eu tenho uma história ótima. Eu voltei, eu morei 15 anos no exterior, né? E fiquei longe da aviação esse tempo todo, a não ser indo em show aéreo, encontrando a turma em show aéreo, né? Lá no San Anfan. E acompanhando seus recordes, aquelas coisas. Mas assim, eu fui no Aeroclube de São Paulo mostrar para minha filha que eu era peça de museu, né? Que tinha uma foto minha lá no Aeroclube de São Paulo. E aí tem uma pessoa ali que foi super gentil, extremamente agradável. Não é que era o Bregaida? Antes mesmo do Oscar Serra Papá. Ele e o Habib lá me apresentaram, mostraram, falaram, tentaram achar a chave, conseguimos abrir a chave lá do museu. Que o querido Edgar Prochaska fez, né? Não sei se é uma história do Aeroclube de São Paulo, né? O comandante Edgar Prochaska, que fez todo o acervo, etc. E botou uma foto minha lá. Botou depois, tem a Tereza, tem as outras meninas, a Kelly, né? Mas tá a foto da Marina lá. Eu falei, filha, vem cá que a sua mãe é peça de museu. Como assim, mãe? Né? E foi o Bregaida que abriu a porta pra gente. E depois, né, de algum tempo, o Bregaida adquiriu o Oscar Serra Papá. Quer dizer, os caminhos vão cruzando. Muito estranho. Né? A aviação muito curiosa, muito curiosa. Aí eu lembro que a gente fez aquele campeonato lá nos Amarais, eu voei o Zulu Serra Papá na categoria básica, né? Isso tudo bem antes de eu começar Isso mas era Gobet, era Fernando Paz de Barros, Décio, Ralph, era um Aimoré, Portugal Mota, Magalhães Mota, Brigadeiro Mike, Magalhães Mota, Mike. Era assim, a turma, Lídio. Lídio já peguei, tanto que ele tinha um amigo Abessa, né? O Lídio foi da minha turma da Varig. O Zulu Romeo Charlie, quem é que? O Tabaknik, o Taba. E o Taba era o Rodrigues. Presidente. O Taba era o presidente da Água quando comecei, que o meu primeiro foi em Erechim, acho que em 96. Aí nessa época o Décio ainda era o presidente, depois é que passou acho que pro ele, Taba. O Max também estava vivo na época. O Max, a gente teve, logo depois desse campeonato em Campinas, a gente fez o campeonato em Itanhaém, que a Volkswagen nos patrocinou. Foi um espetáculo, cara. A gente organizou e teve as categorias básica e esporte. E foi aí que apareceu. Foi muito legal que o Fernando Paz de Barros chegou assim, Marina, nós temos uma situação. Eu falei, cara, eu tenho um moleque aqui que sabe voar e eu queria que ele competisse, mas ele tá acho que ele não tinha 18 anos ainda. Eu só sei que a gente fez de um jeito, a gente conquistou e o Haupt voou pela primeira vez. Que eu também nunca vi voando, já ouvi falar muito bem dele, nunca vi voando, mas ele fez história mesmo. Sim, e eu lembro, nossa, eu cantei uma Lolo do Gobet nesse dia, eu zerei uma sequência do Gobet, nossa senhora, foi nesse campeonato. E o Gobet está para retornar para a acrobacia forte, sabe disso, mesmo? né? Tá chegando uma máquina aí, deve estar por aí já. Aí o Gobet, chega o Gobet, eu vou embora, mas ele, Pra dar o Gobet nunca, ele deve ter ficado bravo comigo aquele dia, mas ele nunca chegou ao ponto de parar de falar comigo, ele não foi um dos que Mas ser juiz não tem jeito, ser juiz mas eu chamei a Lolo, era tão muito Lolo, e a gente estava construindo a segurança. Ele perde o perdeu, então, e eu lembro mas o voo do Gobet era
era para ser um dos primeiros. Eu lembro que quem ganhou foi o Fernando Machado. O Fernando ficou em primeiro, o Machado em segundo e o Max em terceiro, na Sportsman. E na básica, o Haupt levou, porque o moleque deixou todo mundo, ele fez assim, passou um furacão. O Haupt foi um furacão na acrobacia da gente. E acho que ele fez 18 anos logo em seguida, já tá, né? Mas ele já era de um nível de proficiência que ninguém teve como negar para ele não competir, né? E dali ele fez parte das feras desde então. E aí eu lembro que depois, nesse campeonato, eu não competi, eu fui nesse campeonato. Aí eu lembro até hoje os aviões, o Brigadeiro Magalhães Mota, era uma camisa branca e azul, lindo, tudo Volkswagen, os painéis, olha, foi um luxo. Aí eu acho que aí começou a ter Ribeirão Preto, né? Eu também não cheguei a participar daqueles esportes. Nós tivemos 3 anos seguidos, eram 3 etapas por ano. Ribeirão Preto era sempre a do meio e na época de junho e julho, porque era a gente, né, a Califórnia era brasileira, né, era excelente, era muito vento, mas era excelente de meteorologia. E a gente também teve chegou um ponto que sempre a final era no sul, no Aeroclube de Belém Novo. E aí eu lembro que nós tivemos o Batuba com o Augustinho, o Augustinho com o Zubi, né? Eu lembro que lá aí foi lá que eu vi o Oscar Serra Papá. Quem foi o safety pilot dessa vez foi o Vicchieri, eu não era solo ainda no Serra Papá. E num campeonato em Belém Novo, o Vickert foi o meu safety pilot, que eu também não solei o Cap 10. Era lá do Rio Grande do Sul, ele me deu instrução de planador, eu solei o Grob com ele. Lá quando eu estava na escolinha da Também era outro aviador, eu não sei onde ele está, também era um daqueles aviadores acima de... Na acrobacia ele não está. Eu não sei. E aí a gente teve campeonatos em Erechim, Tupã, Ituiutaba... a Cris Falaschi, que é a nossa memória nessa hora, né? E futuramente o Arthur aí, que vai fazer para lembrar a gente a sequência correta. Mas eu lembro que sempre, obviamente, como eu vou de safety pilot, sempre não era eu que estava fazendo as manobras, sempre tive sempre tinha que escutar isso, não foi a Marina que fez essa manobra. É tudo bem. Tem problema. O campeonato é complicado. Não, sempre tem isso aí. E voar com safety pilot. Por isso, até de certa forma, que hoje em dia eu não vou à competição, eu fui muito feliz, até me surpreendi, deu mais certo do que eu imaginava a competição. Eu fiquei um período, acho que foram 6 anos, o Arthur, eu lembro disso aí, que eu não fiquei tanto tempo assim na competição. Mas hoje em dia eu estou fazendo mais essa parte de freestyle, digamos assim. Aí não tem incomodação, lógico, tem incomodação para os haters, né? Os haters sempre tem. Haters are gonna hate. Mas assim, você chegar, ficar aquela coisa, eu sou melhor que você, sabe, aquilo é chato, assim, eu acho incômodo. Então isso aí eu não sinto falta nenhuma. Eu sinto falta do aprendizado, que você troca informações, muito bom campeonato. Para quem quer se formar é excelente, tem que ter campeonato. Mas essas coisinhas chatas, acontece, né? Competição assim. A impressão, assim, da minha experiência de 10 anos de total dedicação ao campeonato de acrobacia, na parte, né, alguns eu voei, mas aí logo depois eu fui para a organização, depois eu fui em 91, eu fiz o curso de Fond du Lac de juíza, aí eu, né, peguei um pedigree de juíza internacional. Era o campeonato americano, afinal era em Fond du Lac, né? Não, quando eu fiz em 1991, era o campeonato que era o warm-up pro nacional. Tá. Então, quem era quem na acrobacia dos Estados Unidos ia para Fond du Lac. Tinha Oshkosh, né? Foi a primeira vez que acho que era a segunda vez que os Sukhóis voavam em Oshkosh. Mas em 91 eu conheci o Nikolai Timofeev e a Khalid Makogodova. Essa eu não conheço. Ela voava o rosa, ele voava o pink. Durante o Oshkosh a gente viu eles voando. No campeonato, a gente, né, porque além de ter feito o curso de juiz no fim de semana, eu voluntariei, né? O Taba já estava nas cabeças, Rodolfo Penteado. Eu lembro que durante a semana estava Fernando Paz de Barros Gobete e o Estocco, todo mundo tentando alugar um avião para tentar competir. Mas olha, se fala em panela, né? Tinha um problema de seguro, tudo, mas eu acho que... conseguiram, né? Não chegamos, eles não chegaram. Mas em outro momento eles conseguiram. Sim, depois, mas em Sebring, na Flórida, se eu não me engano. Ali naquele dia a gente tentava e não chegava. E teve ajuda, muitas pessoas ali, eu lembro que era a turma de Pompano,
É que o Rodolfo era que estava muito envolvido nisso. E Pompa no Aerobatic Center, aquele... Era o Clint McHenry, né? Que faleceu já, acho que foi ano passado, né? Faleceu. Eu acho que sim. O apelido dele era Gaveta, né? Porque ele tinha uma estrutura do queixo, né? De gaveta. Mike Hewer era o presidente da IAC nessa época. Sharon Hewer, a esposa dele, era a que organizava. Então, assim, a gente que viu lá fora, que eu, Marina, né? Na minha ingenuidade, na minha paixão pela acrobacia, eu vi aquela estrutura, tudo tão organizado, tudo tão bem azeitado, a gente quis trazer para cá. Então a gente conseguiu, nos 10 anos que a gente foi fazendo, a ponto de chegar a formar um time para ir no Mundial e um time de juízes. E a acrobacia de competição, ela é sacal nesse sentido, porque você tem a estrutura do campeonato, a organização do campeonato, você tem as estrelas que são os pilotos de acrobacia e você tem os juízes ali que você gostaria... O pessoal que trabalha forte mesmo, né? E você queria que... Você tem vontade, assim... eu sei que o piloto, né, a minha visão de juíza, né, eu sei que vocês pilotos gastaram uma fortuna para chegar onde chegaram. Né? Treinaram brigaram com a esposa, com a namorada, deixaram os filhos, a empresa aérea, a maioria deles, né? A maioria de todos ali, né? E teve uma época até que a Varig era tão legal, porque o irmão do Penteado, o Benê Penteado, fazia parte da empresa ali no terceiro andar, na chefia, que a gente conseguia folga para os campeonatos. Então, nossa, era incrível isso, né? Então, como é que a gente fazer que a organização e os juízes fossem no mínimo justos para todo esse sacrifício dos pilotos? É difícil, né? E nunca deu certo. Sempre não deu dá merda. Pra ser completamente sempre justo, deu né? merda, sempre deu confusão. Eu mesmo, depois de muitos anos, arranjei confusão com o Haupt, com o Casarim. Uma pena, umas coisas assim que você vê, né? Eu era uma menina e eu estava tentando, eu dei o meu melhor, eu achei que eu estava fazendo certo e de repente hoje, 20 anos depois, eu até queria conversar com o Haupt. Haupt, acho que eu faria diferente hoje. Mas a gente, né? A gente não sabe. Fazer o melhor, A segurança sempre foi o maior paradigma da gente, né? Era a segurança de voo. A gente nunca tinha tido um acidente de acrobacia aérea em campeonato. Não era aqui que no Brasil que a gente ia deixar acontecer, né? Então a gente tinha essa preocupação. Está preservado, né? Joinville, 1993. Eu lembro que a gente fez curso de juiz. Né? E depois também o campeonato foi bárbaro. O circo aéreo em peso, né? Eu lembro que o Carlos, Marina, quando é que eu posso soltar meus paraquedistas? Só vai soltar depois que o último avião de acrobacia pousar. E o Carlos aguentou o tranco, cara. Na hora, Marina, agora pode? Eu falei, agora pode. E aí os paraquedistas começaram a ler, aí os temeias, aquela coisa linda, né? Mas a gente voltando, em 91... eu fiz o curso de juiz internacional com o Taba, então aí a gente começou a trabalhar de juiz a chefe, a gente foi revezando, né, organizando e tudo isso, com a Cris Ribeirão Preto, com o Leandro Giovanni, um monte de... E eu peguei já a sequência disso, eu acho que você pegou o começo do fim dessa fase. Talvez. Aí depois aí teve aquela crise da Varig, muitos competidores eram Varig, aí deu aquela crise, todo mundo teve que cuidar da vida, né? Eu fui para a China, outros foram para outros lugares, aí a Acro... O Riquelme e o Vettorazzi foram para a Índia, não foram? A Acro mudou totalmente de rumo, aí depois, com o pessoal da Acro, meio dissidente, criaram o CBA, que é hoje, assim, eu considero a CBA a continuação da Acro, porque a Acro que é hoje não é aquela de antes, assim, de certa forma, né? Não sei. No mundo utópico de Marina, estaríamos juntos. Sim. Porque eu fui Acro. Mas acho que está funcionando. Né? Esses 10 anos, 12 anos que a gente comeu, né? A gente não estava voando, a gente estava voando. Nos anos 90, a gente não estava voando, a gente estava voando. Foi impressionante. A folga, a gente estava treinando em Rio Claro, treinando a turma, ou estava voando acrobacia, ou estava, né, nas férias estava em Oshkosh. Foi impressionante os anos 90. Mas assim, era Acro, então sempre foi Acro. Aí eu fiquei nesses anos fora, eu vi a construção do CBA lá de fora, aí eu chego aqui, né? Aliás, o primeiro campeonato foi aqui, não foi em Tatuí?
Não sei se foi o primeiro, teve aqui, não foi o primeiro não. Eu não sei o primeiro, teve mas... aqui, não. mas assim, e foi numa época que eu já estava nesse emprego atual, que eu já estou há 10 anos no emprego atual, que exatamente na época do campeonato, que agora ficou um formato de uma etapa só por ano. E exatamente em julho, agosto, eu não estou no Brasil. E eu já falei e tal, mas também não vou mudar a época por minha causa, então eu não consigo, simplesmente consigo participar. Eu lembro que quando eu voltei em 2019, foi o primeiro campeonato que eu vim, participei, fiquei curtindo, e foi aqui em Tatuí que teve a primeira vez que nós tivemos planadores voando, acrobacia de competição. E daqui, depois disso, que até o Bola, que falou muito bem do campeonato, falou do planador, aí o Bola começou a me chamar, não, vai pra lá, não sei o que, conhece Tatuí, aí eu vim, acabou com o meu... O DR tá aqui, né? O lindão. Aí eu acabei que, já que é o clube planador, eu peguei um planador que você já deve estar vendo ali depois. Acho que você já viu o Jantar ali. O Jantar. Então, eu acompanhei graças essa parte. A esse campeonato. Essa parte eu já estava aqui de volta, eu já acompanhei. Mas a parte dos seus recordes e tudo, eu estava lá fora. E eu lembro que uma vez eu estava casada com o pai da Nina. E a gente morava em veleiro, né? A gente o pai da Nina era velejador profissional, e o veleiro que a gente morou inicialmente era um veleiro todo de fibra de carbono, até o banheiro, tá? A pia, tudo. E eu lembro que eu conversava com o Paulo Scoldi, com a Amy muito, e quase eles foram lá visitar, porque por curiosidade, né, etc. Mas são outras histórias. Não deu certo. Mas você não lembra quando eu quis tentar te apresentar ele? Ele fez aquela falseta com a gente. Olha, deixa pra lá. Não, o seu marido, o meu ex-marido, foi um péssimo. O Guna e a Regina estavam aqui em Boituva, a gente foi lá para a área de paraquedismo, tivemos uma maior diversão, falei, vamos lá, vem conhecer o pai da minha filha. Ele fingiu que estava dormindo para não conhecer o Guna, foi péssimo. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Mas a gente não deu, entre nós não deu problema. A gente foi comer no Vinsanto, o melhor restaurante de Boituva. Foi legal, foi bacana. Tomamos o nosso vinho, levei eles de volta. Eu não fazia 12 anos que eu não dirigia. Eu estava com uma caminhonete, eu dirigia assim. Oh, meu Deus! E eu ia falando, o Gunnar aqui, eu dirigindo que nem uma manicaca. Mas estava tudo bem. Chegaram bem lá no hotel, eu lembro do hotel que eu deixei vocês. Eu voltei, eu lembro. E aí, que mais? E eu acho que, então foi isso, aqueles anos. E aí eu lembro que, eu lembro outra coisa daquele campeonato de Jacarepaguá, o Adilson Kinderman, ele tava puto com a desconhecida. Ele falou, meu Deus do céu, querem me ferrar. O avião não saiu, eu lembro que o Adilson mas ele provavelmente estava disputando comigo, de extra e eu de pizza. Eu não sei. Eu sei que... Assim, eu lembro que ele me chamou num canto. Marina, fizeram uma desconhecida que querem acabar comigo. Eu falo, Quindão, o que eu posso fazer? Comigo então. Comigo então. Deve ter sido, eu não sei se também o Riquelme estava envolvido, eu acho que também mas deve ser gente falar. Mas é aquela frustração, mas é aquilo que a gente está comentando, o campeonato de acrobacia é muito difícil, nesse sentido. Você não vai agradar todos. Não dá. Por isso que eu falo, a gente tenta, naquela época, eu lembro, o tesão da gente era fazer tudo legal para vocês darem o melhor de vocês ali, e que se Deus e os juízes estarem inspirados a darem o melhor, e pelo menos, independente da consistência ou inconsistência, o melhor levar. E acontecia. Por incrível que pareça, a gente no final assim, acabou indo, né? Eu lembrei de uma agora. Comandante Geraldo Medeiros. Esse você não pegou? Não, eu já ouvi a história. Nossa, comandante, ele acho que é o número 1 da TAM hoje, Latam. E eu lembro que ele fez em Itanhaém um Humpty Bumpty a 45 graus e eu dei 3. Mas é tão fácil ficar devendo nota, né? Tem gente que acha que, 3, que absurdo a parte. Não, às vezes a gente, se tivesse como ficar devendo, ficaria devendo. Eu consegui dar o mesmo. Ele nunca mais olhou pra mim. Nunca mais falou comigo. Foi uma pena. Eu lembro que ele era um instrutor. Uma história boa do Aeroclube de São Paulo. Chegou o Zulu Sierra Papá, o Zulu Romeo Charlie, o Zulu Echo X-Ray, o Belém Novo, né? E tava, começou a ter massa crítica, etc. E a gente chegava lá no Aeroclube de São Paulo, só alguns podiam voar o Zulu Sierra Papá, e óbvio, somente alguns poderiam solar.
Eu que tinha a minha dificuldade, eu só voava asa chocolate e triciclo, né? Piper, Cherokee, Tupi, Corisco. Eu virava lá pro presidente do Aeroclube, pro Baroni, e falei, Baroni, nós precisamos de um Decathlon. Nós precisamos de um Decathlon. Aí o Tique Bazaia trouxe um Decathlon. E eu e o gato, né, o César, filho do gato, é gatinho, né? A gente ia até Itu para voar o OTB. E a gente causava uma comoção no Aeroclube, porque a gente saía do nosso Aeroclube, da nossa casa. Falei, não tem avião básico pra gente aprender. E a gente ia voar lá em Itu com o Tique e coisa. Mas eu acho que a gente causou tanto que depois de um tempo lá trouxeram o Oscar Serra Papá. Foi isso aí, que legal. Eu acho que a gente. Então foi bom. Eu não sei se essa é a história verdadeira, né? Ou é a minha versão. Eu sei que a gente provocou a vinda do Oscar Serra Papá. Então foi válido pra caramba, né? Bom demais. Não, porque a gente queria um treinador básico, né? E aí eu lembro que o Gobete chegou a me solar o Oscar Serra Papá uma vez, num dos treinamentos, mas eu falei, não é o suficiente para eu sair sozinha na competição, e eu acho que na outra, foi aí em Ubatuba que eu voei o Serra Papá, acho que ou uma vez era o Gobete, outra vez era o Riquieri de Safety Pilot, acho que foi, aí eu voei lá o Cap 10 com o Vickert, aí eu realmente deixei a acrobacia de competição como piloto de um lado, e aí eu entrei na parte de organização e julgamento, porque eu também eu era a segunda mulher na Varig, né? Era muita bunda na janela, né? Então, tipo assim, eu tive uma coisa assim, eu falei assim, acho que não vai dar para fazer tudo. Aí eu acabei optando por voar, né? O 737-200, depois o 300, e foram os anos 90, e na minha folga a paixão pela acrobacia através de ajudar aí na organização dos campeonatos. E foi aí que a gente ficou próximo, acho que em show aéreo, né, naqueles shows. E depois teve também o presente do Carlos Edo e da Mônica, lembra o casamento? No seu casamento? Aquilo foi um espetáculo. Nossa, na Fazenda da Bonanza, eu Fazenda tava lá. Bonanza. Coisa linda, assim. Aquilo ali foi um show aéreo que foi o casamento da Marina. Foi 21 de abril de 2001. A Mônica Edo, eles gostavam muito do Fernando. O Fernando é muito simpático, agradável, social, igualzinho o pai da Nina, né? Eu lembro que a Mônica e o Edo gostavam muito, né, da família do Nando, tudo, que quando eu falei, a gente vai casar agora de vez, vai fazer casamento, né, queremos fazer uma festa lá na Bonanza, aí a Mônica vem, nós vamos dar um show aéreo de presente para vocês. Foi o show aéreo, né, porque foi um negócio assim, o Riquieri estava na casa dele, o Edo lá, eu não levei avião lá, eu estava em revisão, né. Eu não lembro, eu lembro que você veio de ônibus com a família. Sim, lembra? A gente fretou um ônibus do Rio de Janeiro, né? A família carioca do Nando, o Nando era carioca, a família do gente Rio. Boa, carioca. Gente boa. Meu irmão, Rio 40 Eu sou carioca também, né? Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza e do Caos. Eu lembro que a família do Nando veio você, a Regina, o Arthur, e veio o Christian Pires. Lembra? O comandante Christian Pires da TAM e a comandante Gabi, hoje em dia da Gol, eles eram namorados na época, eles também vieram nesse ônibus, vocês vieram juntos. Mas eu sei que foi um acontecimento, foi maravilhoso. E eu lembro que o ônibus chegou na sexta-feira à noite, já foi uma festa. Aí foi todo mundo pro hotel. Aí o sábado começou, né? A gente começou, era um churrasco, né? E aí foi aí que o Riquieri voou a primeira vez de ferrolho ou de solo dos dois T-6. Aí voou os dois T-6, aí o Riquieri decolou junto, aí foi aquela coisa linda. Aí a gente pousou e quando a gente menos esperava chegou a Marta com o Pedrinho Melo? Com o Pedrinho. Nossa. De Wing Walker. E aí depois chegou o casal Moss e a gente não tem foto do casal Moss chegando. Não tem? Eles chegaram com o Romeu no lusco-fusco. Depois que a Marta pousou, eu lembro que o Riquieri ainda fez mais um voo, que o Riquieri ficou, sabe, eu acho que encantou, emocionou. O Riquieri foi, fez mais uma lenha. E a gente, Riquieri tem que pousar, porque a gente tem que fazer agora a parte do casamento. Tem que casar, né? Tem que casar. Né? No casamento tem que casar, não é só chorar. Tinha que casar. E aí chegou a Marg e o Gerard Moss, mas a gente não viu. Só tem foto deles na festa. E o Romeu estacionado.
a gente não viu eles chegando. Pô, mas, pô, Que foi uma lenda. Pera. Não, eu tô falando assim, eu tô ouvindo toda a história, assim, a maioria, quer dizer, essa eu participei, né? Mas tem toda a história que eu nem conhecia, assim, tá sendo legal, assim, só tô curtindo as histórias. E o que a gente estava preocupado naquele, né? Como é que a gente ia fazer um show aéreo numa festa que envolvia garçom, bebida, aquela coisa toda? Eu não sei se você lembra, todo mundo que não podia beber vestiu uma camisa laranja. A gente botou uma pá de cal, a gente passou uma faixa de cal assim na pista que todos os convidados podiam ficar até ali, e daquela marca de cal que a gente fez no chão pra lá, só quem tava de camisa laranja pra gente fazer uma eu sei que eu tava naquela linha de pista. Nós fizemos uma deadline. Eu tenho essa foto, pena que eu não tenho, de todo mundo de laranjinha, a gente chamou os laranjinhas. E eu lembro que o Jackson tava com a camisa laranjinha, mas tava bebendo uísque. Aí vieram falar pra mim, tem um piloto, tem um laranjinha bebendo. Eu, pelo amor de Deus, quem é? Aí eu tive que dar, Marina pra variar, tive que dar aquela dura no Jackson. Ou você... o pastor alemão, sargento. Jackson, ou você tira a camisa ou você para de beber, porque os garçons têm uma orientação, né? Expressa que quem tá de laranjinha só pode ser servido álcool depois do pôr do sol. E essa foi uma das ótimas histórias. Bom, enfim. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu acho assim, são raros os pilotos, Gunnar, que têm várias habilidades, mas uma habilidade que naquele dia você já me chamou a atenção, você não estava voando por razões não acho que o avião estava revisando, eu não lembro quais eram as razões, era alguma coisa assim. O toco estava no hangar, estava guardado, estava indisponível, mas você foi na festa, você ajudou na festa e curti pra caramba. Fiquei triste não tá voando. Sim, mas você você demonstrou para mim uma coisa assim de alma, entendeu? Aquela coisa que quando você também sabe curtir quando o outro tá voando. Isso aqui é igual aqui no clube, assim, aqui em Tatuí. Eu venho, o pessoal tá voando planador, assim, às vezes eu posso até nem estar voando planador naquele dia, mas se eu tô aqui e tá tendo uma movimentação, eu tô disponível, eu vou ajudar a empurrar também. Então, mas acho que é normal, acho que tá no sangue mesmo. Eu não acho normal. Eu acho raros os aviadores que nem você. Eu acho que às vezes o ego, eu não sei, né? Vaidade, ego, assim, eu digo assim, porque a gente faz porque a gente quer ser reconhecido também. Isso tem que ser aberto, assim, a gente faz, porque se fosse para fazer escondido, tudo bem, se a pessoa fizer escondido e não quer que ninguém veja, aí essa pessoa realmente não tem ego nenhum. Então, a gente gosta de ser reconhecido, a gente faz para as pessoas verem e tal. Então, isso aí não chega a ser uma coisa ruim. O difícil, o chato é quando a pessoa não controla esse ego, né? Não controla essa vaidade. Então, isso que esse toque que é difícil, né? Porque acho que todos nós que fazemos show aéreo temos o ego, temos uma vaidade. Porque eu lembro que o piloto, são poucos, uma vez o Rodolfo Penteado elaborou assim comigo, a gente estava voltando de Tupã de carro, né, depois do campeonato, ele tentando me explicar, ele trabalhando a minha psicologia, por que eu incomodava tanto às vezes na cabine. Ele falava, Marina, dentro dos homens, alguns homens viraram pilotos, né? É uma porcentagem pequena, né? Dentro da porcentagem dos homens que viraram pilotos, alguns viraram pilotos de linha aérea e alguns pilotos são da acrobacia. Então vai batendo o funil, vai ficando. Então, se você não é uma pessoa muito bem resolvida, se você não é um cara tranquilo, eu não sei quais seriam as características, eu não sou homem, eu não sei o que precisa para ter essa humildade, essa coisa de você compartilhar o seu amor pelo esporte, também curtindo o outro voando, né? Que ele falava assim, Marina, você imagina, né? Aí ele trouxe para mim, né? Você imagina o cara em casa é o maior rei, né? Comandante, né? Da Varig. Aí ele chega ali na aviação, tem uma pentelha do lado dele, comandante, cadê o checklist? Então você incomoda, não tem jeito, né? Aí um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Então não foi uma maneira de ele estava me fazendo na minha cabeça para eu levar menos a ferro e fogo o preconceito,
as brincadeiras ruins, né? Os misoginismos que a gente hoje... Imagina tudo que eu escutei hoje em dia. Eu já tinha reporte de... Como é que é? Sexual harassment e umas coisas... Meu, a gente não tava nem aí pra ir naquela época. A gente só queria voar. Me deixa voar, não me enche o saco. Mas esse negócio, acho que talvez pro meu lado, assim, a minha parte da acrobacia e tal, eu não sou a pessoa de comunicação, por exemplo. Vocês se comunicam muito bem, gostam de comunicar. Eu não sou a pessoa de me comunicar muito, mas eu acho que me comunico voando. Entendeu? Eu acho que eu passo uma mensagem quando vou, quando faço um show aéreo. Eu acho que aquela mensagem é a mensagem que eu gosto de passar, que eu acho que eu faço bem e que eu consigo transmitir. Que a diferença aqui eu chego, a gente está batendo papo e tal, a gente conversa um pouco, ri, comigo dá você risada, se solta. mas assim, eu não sou um comunicador assim, nato. Mas ali eu acho que eu tô me expressando do jeito que eu quero passar para as pessoas, aquilo que eu quero que seja o meu eu. Eu acho que a gente se completa. Porque eu com o pé no chão sou uma porra louca, né? Falo pra caramba, não sei o que lá. E no voo eu sou padrãozinha, certinha. Já o Gunnar não, né? Com o pé no chão o Gunnar é um cara calmo, discreto, reservado, tudo. E no avião você arrebenta. Então, e assim, tem gente que acha que eu sou mais louco do que eu sou. E eu me acho uma pessoa extremamente calculista, né? Eu não faço uma coisa na louca. Tudo que eu faço é muito calculado, assim, muito pensado. Mas eu assim. demorei para entender isso. Quando eu te conheci, ver você voando no começo, a sua acrobacia forte, era né? Assustador, né? Porque a gente tava, as referências eram Paz de Barros, o Max, né? Eu era moleque ali. Não, também, e depois veio aquela outra, né, a geração ali, o Sanduíche, que eram muito bons aviadores e viraram acróbatas, Riquieri, Torresan, né? E aí veio o Gunnar, né? Eu meio que caí de paraquedas, não, né? Eu vim lá do Rio de Janeiro, ali sim, meio solto. E você atropelando com a sua agressividade, né? Porque o meu voo eu gosto de fazer um voo agressivo. Então, um voo é bem agressivo. Então, a gente assustou. Só que muita gente ficou... Aí que eu falo, os egos, você rough... Como é que é? Rough the feathers. Você incomodou. Bater das asas. Você incomodou, né? Então, quem tinha mais tranquilidade, mais observação, teve gente que é isso? Vai se matar. Você escuta isso até hoje, né? Não sei o que lá. Hoje em dia eu escuto isso muito em rede social, é engraçado. Bom, é que mudou os canais, mas não mudou muita coisa, não. Eu acho que ainda só mudou a proporção, nem digo a proporção, acho que não mudou nada, só mudou o nível de exposição. E eu lembro que eu fiquei observando, eu falei, espera um pouquinho. Aí, né, o Mineirinho, o Catiguti, Marina, não tem pra ninguém. Eu ficando quieta, sabe? E aí a gente foi se conhecendo, eu fui vendo. Quando você voava o Pitts lá em Jacarepaguá, eu falava, que esse louco tá pousando. Pra mim o voo não tinha problema. O que eu ficava lá no assim... Clube Céu, pousar aquela pista de grama de 400 metros. Eu ficava angustiada de ver você chegando ali e pousa. Eu falava, ai meu Deus do céu, não estragou o avião. Como é que ele não estraga o avião? E aí eu diria que você foi me conquistando, né? Porque você é de uma calma, de uma tranquilidade, com o pé no chão, a Regina, um cara família, né? Eu já conheci um pouco mais a história da sua família, do seu pai, como você conheceu a Regina, vocês cuidando do pai da Regina. Eu falava, pô, esse cara é estruturado, né? Ele não, quer dizer, aí a gente foi conversando, a gente trocava ideia, aí você falava, você vinha conversar comigo, Marina, olha, minha próxima ideia é isso. Eu falava, ai meu Deus do céu, ele vai, o que esse cara vai fazer, né? E o legal é que quantos anos são isso, Gunnar? São 30 anos. Que a gente troca. Eu terminei de fazer o curso de acrobacia, digamos assim, que eu terminei lá em Belo Horizonte, na época que o Arthur nasceu, foi em 96, acho. 96, que aí eu tenho feito mais intenso, mas eu já fazia alguma acrobacia de planador. De planador, né? E a finesse provavelmente vem do planador, né? Porque eu lembro quando a gente era piloto de MD-11, que era um avião que... Só o Panda gosta do MD-11, eu não gosto. E o MD-11, você falava assim, nossa, esse cara tá voando muito bem. Aí você ia descobrir, foi piloto de planador, foi piloto de DC-10. Aí eles voavam de outra forma aquele avião. Então eu sempre reputei o piloto de planador um cara que já começava bem, já começava com o pé direito na aviação, qualquer aviação que fosse. Então se você vinha do planador e o kart
e o Mineirinho falavam muito bem de você, eu falava assim, eu vou confiar. Eu vou confiar. E os anos foram passando, você só provou cada vez mais pra gente que essa sua matemática, essa sua cabeça engenheira, essa diligência, essa coisa. E aí foi mais legal ainda que eu acho que quando você bateu os recordes, você fez uma credibilidade, um arco, você fez um arco do seu da sua carreira de piloto que, opa, a credibilidade eu acho que mudou um pouco a postura das pessoas, assim. Que eles veem que aquilo tem é muito trabalho grande. sério. Foram recordes mundiais, já tudo bem. Eu era coadjuvante ali, porque aquilo era do Paulo, mas a gente teve aquela sinergia muito boa e aquilo foi uma coisa realmente enorme, né? Foi mundial, né? 9 recordes mundiais não é... Não, é que eu falo. É pouca coisa. Mas olha a sua simplicidade de falar. Você não se colocou acima. Eu conheço. Eu vou citar 10 pilotos aqui. Eu sou muito matemático, mas porque óbvio que eu não sou. Porque ali eu engenheiro, eu era uma peça. Eu vou citar 10 nomes de piloto aqui agora que não falariam, como você falou, parte integrante de um time. Provavelmente o Bonham fala a mesma coisa. Eu só cheguei onde cheguei porque o Paulo também estava junto. Né? Eu acho que esse nível de conhecimento e de grau de habilidade tem essa humildade. Né? A ignorância e a arrogância vão juntos, né? Quando, né, é impressionante, o cara é arrogante, assim, né? Aquela coisa. Então, assim, eu observei muito isso. Tipo assim, então foi... Espera um pouquinho. Deixa eu não me perder, que eu queria chegar num raciocínio. E daqui a pouco tem que terminar, que já está dando uma hora aqui. Pera, eu queria... né? Ai, meu Deus do céu. Ó, tá vendo? No pé no chão. Sem pressão. Não, aí eu queria falar... Sem pressão. Aí tá, eu lembro que você comentou do projeto do Elanos, há muitos anos atrás comigo, né? Que você ia chegar... Tinha vontade. Que você tinha vontade de fazer um radiocontrole que você coubesse... Né? Um avião de radiocontrole que você coubesse dentro, e você está nessa fase, né, de completar esse projeto. Aí até perdi 13 quilos de novo para já tá pronto. Dizer, aí né, eu posso apertar pilates, o engenheiro, né? O Quintino, né? aqui, você tem que perder peso no avião, porque eu já perdi o meu. Fora o pilates, né? Tudo. Alimentação, quer dizer, caminhada, a sua disciplina é algo espetacular. Aí, nesses anos todos também fora, além de você voar avião, você voa helicóptero e etc. Mas sabe onde que você me ganhou de novo, Gunnar? Quando a gente estava naquele encontro de acrobacia, acho que era o 2º ou 3º encontro de acrobacia, lá que o Binho nos proporcionava, lá um recente agora, É um né? recente. Casa Branca. Que ele me convidou para voar o Cap 10. Exatamente. O chá. Foi muito bacana. Então, né? aquele dia, Gunnar, tudo bem, imagine, se eu já achava um tesão o seu voo naquela época do toco, né? E acompanhando tudo e com todo com o meu entusiasmo, aquele dia eu sentei, parei e eu vi eu vi uma finesse, eu vi uma valsa, né? Primeiro, o respeito que você demonstrou com o avião. Te emprestaram um avião raro. Pois é. O Cap 10 é raro, né? Aquele Cap 10 é raro. O Binho e a postura do Binho é uma postura rara, né? De compartilhar e de querer que você... E você demonstrou um respeito, não só com o avião, mas com a acrobacia e com nós. Você subiu lá em cima, você voou uma valsa, você botou o avião. Eu estava sentindo o avião, né? Deve ter gente que achou que ia decolar e snapar, né? Exato! Mas essa... Então, mas aí ali, eu não sei o quanto eu fiquei emocionada, eu sei que eu falei, caceta, é o Gunnar de novo. Ele me ganhou de novo. Sabe, Gunnar, porque você... Foi incrível, você podia ter sido um idiota, uma besta quadrada, eu, né, já era um cara reconhecido, a sua agressividade dentro do avião, todo mundo já acostumado um pouco mais com a sua agressividade dentro do avião, né, com a performance que você tira dos aviões, mas não, você foi lá pra cima, e eu lembro que eu, Bola, Cris, Mo, a turma, a gente ficou um silêncio, apreciando você mostrar pra gente todo mundo queria que eu descesse. o seu amor pela aviação ali. Ali pra mim foi uma declaração de amor sua pra tudo, sabe? Do que envolve a aviação. E eu falo para as pessoas, geralmente eu falo pro Gunnar
no privado, eu acho você hoje o piloto mais completo que nós temos na aviação do Brasil. E eu acho que até do mundo. Eu não sei, eu não conheço outro cara que faz o que você faz. Obrigado, bom, lógico que isso aí falta muito, assim, mas tem umas coisas que até eu não entendo, assim, que tem umas coisas que eu tenho facilidade, tipo assim, aquele negócio da decolagem, fazer snap no meio da decolagem. Eu não sei por que eu tenho facilidade nisso, aquilo, é uma coisa que todo mundo fica assustado e para mim É assustador. é redondo. E tem outras coisas que outras pessoas fazem e eu não me sinto à vontade, é estranho. A gente tem que achar onde a gente tem a zona de conforto e trabalhar ali. É mais ou menos isso. É que nem anteontem. Anteontem eu fiz pela primeira vez 4 loopings lá no jumper aqui. Foi aqui Os mesmo. haters, eu imagino que você Só vai que, escutar, não, tem gente que já fez mais. Mas o eu meu tem a diferença, foi rigorosamente dentro dos limites do planador, né? E eu não vou bater recorde nem nada, e eu não estou criticando quem fez diferente, foi a minha inspiração e tudo, mas eu gosto, eu trabalho assim, sabe? Eu procuro fazer dessa forma. Eu tenho meu jeito, tem umas coisas que funcionam para mim, outras não funcionam, e assim vou levando para frente. Pô, e eu agradeço assim, só de você, assim, pô, isso é um puto elogio, eu sei que você conhece a aviação. Eu agradeço, eu sei que amigo é sempre diferente, né? Amigo eu sempre sou exagera, assim, eu vou levar assim. Não, tudo bem, pode tirando os exageros, pode tirar os exageros. Mas é que eu sou uma pessoa que realmente eu sou entusiasmada com aviação, com bons pilotos, a gente já viu muito show aéreo na vida, então é uma coisa assim. Agora, e para as pessoas saberem aqui que a nossa amizade é tão legal, que o Gunnar e a Regina e o Arthur, eles também frequentam a minha casa. A gente faz festa e vocês vão, e a gente dança, a gente faz... Aí virou outra coisa, né? Mas aí que não pode ser em rede social não, porque... Mas assim, por isso que eu falo que a Regina é um elemento muito importante para mim, porque a Regina nunca se incomodou com esse meu jeito, com você, entendeu? Muito pelo contrário. Então, e assim, quando eu entrei na aviação comercial, eu tinha o sonho de quando eu fosse amiga quando meu primeiro instrutor, ou meu segundo instrutor, ou o que seja, eu tinha o sonho de que o cara ia me convidar para frequentar a casa, de que eu ia ficar amiga da família, de que eu ia segurar o filho no colo. E hoje eu percebo que eu tenho esse sonho com você e com a Regina e com o Arthur. Né? Que não foi naquela forma, não foi com nenhum dos meus instrutores na Varig, que são raros. Eles sempre falavam, Marina, minha esposa está incomodada que eu estou voando com você hoje. Puta que pariu, mó gordinha, não tava nem aí, meu negócio era o avião e os caras, sabe, tinham uma coisa que não tinha nada a ver, né? E agora falando aqui que eu reconheço, eu falei, nossa, eu realizei esse sonho, eu tenho esse sonho realizado. E é Maria, com você. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Brigadão. Né? Obrigadão mesmo. E que a gente continue. Desculpa, eu acabei te cortando aqui, mas porque senão vai dar 2 horas ou 3 horas. É que eu queria falar que eu quero continuar fazendo parte, né, de pentelhado, ser a pentelha da família. Vai continuar mesmo. De estar sempre junto. Obrigadão, Marina. Valeu mesmo. Pô, bom demais esse bate-papo. Ai. Obrigado, gente.